Olá! Agora é a vez da gente fazer a sapatilha tamanho M, que tem este molde que vocês têm na apostila. Então, essa sapatilha que tá vestida nesse pezinho aqui da boneca, ó. Essa aqui eu fiz de tecido de camurça, tá? E ela fica assim, ó, no pezinho. Se você quiser pôr um amarradinho aqui também, um lacinho, também pode, tá? Essa aqui é só uma sugestão. E aí, eu vou fazer com vocês em dois tipos de tecido, em algodão e também no tecido de camurça com uma malha, que aí ele fica mais elástico. E o de algodão fica mais molinho, né? Não é um algodão grosso, nada, é algodão normal, tricoline, tá? Então, eu vou fazer nesses dois tecidos, um vai dar esse efeito aqui e o outro vai ficar de algodão mais simplesinho, tá? Então, para começar, vocês têm que riscar o molde, duas partes dessa aqui e costurar toda a volta aqui. Aqui vai ter uma pence depois que a gente vai fazer, mas é depois que costura. Então, risca duas partes e nós vamos costurar no risco onde aqui tá fechadinho. E a sola, ó, é uma vez pro lado direito e uma vez pro lado avesso, esquerdo, tá? Que é o pé esquerdo e o pé direito, tá? Então, você tem que riscar e costurar também no risco a sola. Bom, vou fazer isso aqui agora. Você pode até inicialmente só costurar aqui, ó, que fica melhor para juntarmos depois as partes aqui, quando isso aqui tá aberto, tá? Porque senão fica muito grosso para costurar com as duas partes aqui fechadas. Vamos costurar só aqui, ó, só aqui no meio, tá? Até vocês podem, se quiserem, complementar aqui no... Deixa eu pegar um lápis aqui. Complementar aqui no moldezinho, ó, colocar os risquinhos aqui para deixar aberto. Fica mais fácil, tá? Ó. Deixa aberto ali também. Bom, vou costurar aqui e já mostro para vocês como é que vai ser feito. Vamos colocar aqui o molde para vocês verem. Ó, a gente costura apenas aqui no meio, ó. Eu fiz de outra cor aqui pra vocês verem, tá? Costura de outra cor e a sola a gente vai apenas recortar com uma pequena margenzinha, bem pequena mesmo, tá? Então, fica desta forma aqui, ó. Recortadinho com a tesoura de picotar. Você vai precisar dar uns piques aqui nessas curvinhas mais acentuadas. E é melhor essa parte aqui tá aberta pra gente colocar, fazer um acabamento perfeito, tanto do forro quanto da parte do direito do sapatinho. Então, essa parte aqui agora a gente faz o seguinte, ó. Vamos juntar uma com a outra. Junta as costuras aqui, ó, aqui no meio. Abre as costurinhas aqui e passa uma costura em toda a volta, né? Toda essa parte aqui. Depois que fez isso, vai ficar dessa maneira aqui, ó, fechado, tá? Fechadinho. E aí, nós vamos precisar fazer aqui na frente do sapatinho, ó, dobra ele ao meio, cada parte separada, e nós vamos precisar fazer uma pence, que é onde tá indicado aqui no molde uma pence, tá? Então, faz uma pence dessa maneira assim, ó, tanto do lado avesso do forro do sapatinho, quanto do lado direito. E do lado direito, aí nós vamos ter que costurar a solinha depois já com a pence formada, né? Então, quando você recortar a solinha, deixa uma margenzinha pequenininha, ó. Depois do risco. E aí, você pega cada parte, ó, primeiro junta o direito e depois que fez a pence, junta a parte do pezinho do forro, né? E aí, você vai pegar essa parte que é mais grandinha do pé e vai ficar pra frente, tá? Então, dobra ao meio, acha o meio
e costura bem certinho aqui no meio da pence. Começa por ali. Então, a parte que fica menorzinha do sapato, aqui o garrão, né? É a parte que fica aqui na emenda das duas partes aqui e na frente fica a pence. E aí, costura toda a volta, vai ficar dessa maneira assim, costuradinho toda a volta. E aí, depois que você costurou toda a volta do lado direito e vai costurar o lado do forro, vai ser necessário deixar uma pequena aberturinha. Escolhe aonde que você quer deixar uma pequena aberturinha, assim, mais ou menos de uns 2 centímetros, para que você possa desvirar todo esse sapatinho e ele ficar perfeitinho, só com essa partezinha depois para fechar. Só não esquece que aqui, ó, quando você costurou a pence em forma diagonal aqui, ó, desta maneira, dá uma cortadinha aqui, para que você consiga abrir essa costurinha e ela ficar mais perfeitinha a hora de você colocar a solinha, tá? Então, abre aqui a costurinha e aí junta com a parte da sola, é direito com direito do tecido, tá? Então, eu achei o meio ali, começo a costurar pelo meio e vou fazendo toda a volta direitinho. Pode até costurar aqui, ó, que tem o risco, pode costurar no risco, porque você deixou uma margenzinha, né? Então, eu costurei já os dois lados, ó, o lado do direito e o lado do forro, deixei uma pequena aberturinha aqui no forro, e agora a gente desvira tudo isso, pode usar até o auxílio do vira-boneca. Desvira direitinho todo o sapatinho. Agora, vamos colocar essa parte do forro, se você quiser já costurar, mas antes desvira bem, né? Faz o formatinho do pé e depois, ó, passa essa parte aqui do forro pra dentro do sapatinho. Ajeita bem. Ó, já deu o formatinho, que tem umas linhas, tem que tirar. Mas já ficou o sapatinho aqui, ó. Como esse aqui é de algodão, ele ficou bem molinho, bem fininho, né? Você pode usar outros materiais, como a gente vai usar aqui depois o de camurça, é uma malha. Então, ali dentro só ficou a parte de fechar o buraquinho mesmo. Você pode fazer manualmente ou a máquina, tanto faz. Mas o sapatinho em si é assim que fica, tá? E aqui você pode depois colocar um fitilho, uma fitinha e fazer os amarradinhos na perna da boneca. Pode enfeitar aqui, pode colocar alguns detalhes no sapatinho, né? O que importa é que ele fica desta forma, ó. Em tricoline, ele vai vestir um pezinho de boneca tamanho M, tá? Porque ele fica mais pequenininho, ele não fica elástico, tá? Ele fica pequenininho. Já o de camurça, que é esse aqui, ele já fica um pouquinho mais elástico, ó. Eu botei malha, né? Então, ele fica mais elástico, fica maior. E você pode colocar no pezinho da boneca maior. Dá até pra deixar sem forro, ó. Esse aqui, por exemplo, eu não coloquei o forro da parte de dentro pra não ficar muito grosso. Mas dá pra fazer com forro e sem, tá? Então, são maneiras de você ter o mesmo tipo de sapatilha. E só lembrando, né, que o ideal é você ter passado o ferro antes, né, de fazer as partes costuradas, passar ferro bonitinho e não ficar tão amarrotado que nem ficou o meu, ó. O meu tá aqui, tô fazendo pra vocês e não passei direitinho o ferro, então ele ficou bem amarrotadinho. Tem tecidos que talvez não amarrotem, vocês podem usar também. Então, agora vamos fazer a parte do tecido que tem a malha de um lado e a malha de camurça do outro. Então, primeira coisa, a gente costura só aqui na parte do meio. Pelo avesso, costura as laterais para fechar ele. Juntando aqui as costuras. Passa uma costura de fora a fora, fica assim. E aí,
faz as pences, dobra cada parte e faz as pences. Fez a pence, corta para poder abrir a costura. No outro lado, faz a mesma coisa e corta, pra não ficar muito volume. Agora, ali tá o meinho da pence, na parte da frente, e aqui a costura da parte de trás. Como o tecido aqui é grosso, eu até vou fixar essa costura aberta aqui pra ficar mais fácil de costurar depois. Fixei. Aqui, ó. Tá? Agora, eu vou pegar a parte da camurça de um pezinho. Pode dobrar o meio, pra você ver mais ou menos onde é que começa o meio, né? E aqui, a partir do meio, ó, a parte mais larga fica pra frente do pé e a parte mais fininha fica pra parte da costura de trás. Então, eu começo ali da pence e vou fazer toda a volta. Vou costurar toda a volta aqui, bem certinho, sem deixar abertura nenhuma. E aqui a costurinha da pence você abre também, pra ficar bem direitinho. Eu começo sempre pelo meio da frente. Então, aqui, ó, já coloquei a sola nas duas partes e na parte do avesso eu deixei uma pequena aberturinha pra gente desvirar, tá? Então, coloca todas as voltinhas bem certinho e agora desvirando tudo isso aqui. Esse aqui eu vou desvirar com o dedo mesmo, porque é malha, né? Ficou mais fácil. Tem que ajeitar bem o sapatinho. Colocar o forro pra dentro aqui, que fica mais fácil. Ó. E aí, ficou o sapatinho também, ó, fica mais levantadinho atrás mesmo. Esse outro aqui, ó, eu fiz um pesponto, tá? Pra dar um charminho, e aqui eu bordei uma florzinha, tá? Então, aqui você pode enfeitar também como quiser, ó. Então, esse é o sapatinho que fica de camurça, ele fica mais elástico e cabe no pezinho das bonecas um pouquinho maiores, que são as de tamanho G aqui do nosso curso. Já esse aqui, então, vai vestir as bonequinhas de tamanho menor. É esse aqui, então, a sapatilha tamanho M que a gente tem nos moldes aí de vocês.